O Castelo de Tomar foi construído pelos Templários no século XII, quando decidiram fixar morada em Portugal. Onde quer que se pronuncie a palavra Templários, arrasta inevitavelmente um frémito de excitação. Ao que se acredita, os lendários monges guerreiros guardavam tesouros e segredos de primeiríssima importância. Quando, 2 séculos depois de ter sido criada, a Ordem dos Templários é extinta por Clemente V, um papa corrupto, Dom Inês, o rei de Portugal, assume uma defesa ímpar dos monges guerreiros. Aliás, Portugal e a Ordem do Templo, e a Ordem do Templo e Portugal, mantiveram sempre uma relação única. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Castelo de Tomar. Este castelo foi a sede, a casa-mãe dos Templários, esta ordem mítica, em Portugal. É verdade. O Castelo de Tomar era a sede da Ordem do Templo desde pelo menos 1160. Os Templários entram em Portugal no tempo da mãe de Dom Afonso Henriques, Dona Teresa, em 1128, e estabelecem-se em Sor. Com o avanço, Sor, no sul de Coimbra. Só com o avanço da Reconquista, já com Dom Afonso Henriques como rei, houve a necessidade de organizar, digamos, uma frente muito mais sólida do ponto de vista militar, do ponto de vista até geoestratégico, e defender todo o Rio Tejo, que era uma artéria fluvial importantíssima. E foi aí que Gualdim Pais, grão-mestre da Ordem do Templo, vai desempenhar um papel fundamental. Ele que conhecia muito bem a arquitetura militar da Terra Santa. Ordem do Templo. Que ordem era esta? Qual era a vocação? Porque as pessoas todas ouvem dizer Templários e acham que conhecem. Conhecem o mistério que envolve. Conhecem o mito. O mito, não é? Que é um mito europeu, de resto. É muito engraçado. Sim, não é uma coisa local, não é? Na altura, a criação da Ordem do Templo é inspirada claramente por Bernardo de Claraval, portanto, por São Bernardo, e como em 1119, e quando a Ordem é criada, tem uma função, que é proteger os peregrinos que vão para a Terra Santa e, simultaneamente, defender os reinos cristãos da Terra Santa. Portanto, nasce na Europa?
Nasce na Europa... Com a missão de acompanhar os peregrinos até à Terra Santa. Até à Terra Santa, de os defender. Ou seja, são monges guerreiros. Monges guerreiros. Tinham uma dupla componente guerreira, havia cavaleiros e havia freires clérigos. Naturalmente, os que tinham mais protagonismo eram os cavaleiros, os guerreiros. E foram eles que decidiram fundar a sede da Ordem do Templo no antigo Templo de Salomão, nas ruínas do antigo Templo de Salomão, em Jerusalém. E daí o nome Ordem do Templo ou Templários. Isto nos inícios do século XII. O que vai acontecer também é que os Templários acabam por criar... Desculpa, é uma ordem multinacional. Pois é, essa é a questão. É multinacional e eles criam uma coisa completamente inovadora para proteger os peregrinos. Os peregrinos, na Europa, junto das comendadorias templárias, depositavam os seus valores, recolhiam uma cédula, que na realidade é uma nota, nós diríamos hoje que era um cartão de crédito, não é? E faziam a viagem sem perigos ou sem medo. E quando chegassem à Terra Santa, digamos que no balcão templário da Terra Santa, recolheu o dinheiro. Ou seja, os templários funcionavam também como fiéis depositários do dinheiro dos peregrinos enquanto faziam a peregrinação. Fiéis depositários. E depois, como tinham o capital, naturalmente também começaram a funcionar como banqueiros. E passaram a emprestar dinheiro. É a gênese da banca. É. Acaba por ser também o fim deles, mas já lá vamos. Quem eram, sociologicamente falando, estes monges guerreiros? Aristocratas, claro. Aristocratas, geralmente filhos segundos de nobres, que naturalmente não eram herdeiros e que se dedicavam depois à guerra. Enfim, é um processo conhecido e naturalmente que era uma elite. Nós estamos a falar de uma elite, pelo menos a elite dirigente dos Templários fazia parte de uma rede de ligações familiares importantíssimas em toda a Europa e daí a importância que os Templários virão a ter nas suas ligações com Borgonha, nas suas ligações com Adolfo Henriques, naturalmente, e na sua vinda para Portugal. Gualdino Paz, de quem já falou aqui, o grão-mestre que funda este castelo e, portanto, traz a ordem ou faz sediar a ordem também aqui em Portugal, concretamente em Tomar, era muito próximo de Dom Afonso Henriques. Era muito próximo de Afonso Henriques e colaborou, enfim, andou com ele em muitas campanhas falsados. Eram ataques que se faziam de uma forma, digamos, às vezes desorganizada, outras vezes mais precisa, e esse tipo de ações eram as ações que os Templários levavam a cabo. E, portanto, quando havia um embate em perspectiva, naturalmente que os Templários ajudavam, e Gualdino Paz também, com uma experiência de batalha muito significativa. Gualdino Paz travou várias batalhas no próprio Médio Oriente, na Terra Santa, onde esteve 5 anos, pelo menos 5 anos, e onde adquiriu, evidentemente, conhecimentos quer táticos, quer estratégicos, quer também conhecimentos ao nível da arquitetura militar, como é óbvio. Os Templários, quando vêm para Portugal, vão inovar, vão transformar completamente aquilo que é a arquitetura militar do século XII em Portugal. Digamos que vão construir castelos de alta tecnologia, high-tech, quer dizer, com os novos dispositivos, com os dispositivos mais eficazes para a defesa estática, que era o tipo de defesa que se usava na altura, e, precisamente, Tomar, juntamente com o Castelo de Almarol, de Vila Nova da Barquinha, o Castelo de Pombal, a Sou de Leiria, o próprio Castelo de Sor, vão ser castelos de vanguarda. A torre de homenagem isolada, com a altura que esta torre de homenagem tem, é uma inovação introduzida pelos Templários, isolada dos muros da Alcáçova, que é este recinto mais fechado que defende a cidade, que tem outras muralhas mais amplas. Essa é uma das grandes inovações, a torre de homenagem isolada, alta e isolada. A outra grande inovação, que tem uma expressão impressionante aqui em Tomar, é o chamado alambor. O alambor é uma couraça de pedra
que se encosta à base das muralhas, de modo a que do exterior nenhum inimigo consiga minar as muralhas propriamente. E eu poderia mesmo dizer que em termos peninsulares, da Península Ibérica, não há nenhum castelo com um alambor de tão grande expressão, de tanta monumentalidade. Quando hoje se diz Convento de Cristo, de facto, a imagem que vem à cabeça de quem conhece este espaço, ou pelo menos viu fotografias, ou filmes, ou viu na televisão, é um colosso, um complexo que é um colosso que ocupa uma propriedade de 45 hectares, é uma coisa descomunal, que é dedicada a várias fases históricas, mas, na verdade, a origem de todo este complexo e de todo este colosso no século XII, com os templários, era exatamente? O que existia aqui no cimo do monte era a Alcáçova, este espaço onde estamos, com a torre de homenagem, a cinta amuralhada que envolvia a vila de cima, de Tomar, e, evidentemente, essa extraordinária peça arquitetónica que é a charola. Vamos até lá? Vamos. Continuar esta história fantástica. Vamos. Porquê uma rotunda? Bom, neste caso... No caso, mais exatamente, octogonal, não é? Octogonal. São 8 folhas no teto, na abóbada e que se multiplicam, não é? São 16 panos de parede. Na realidade, o que se pretende aqui é reproduzir, de facto, um edifício de planta centrada, tanto quanto possível circular, porque um grande motivo de inspiração para estes templos de planta circular é o Santo Sepulcro em Jerusalém. A Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro, que é de planta centrada. Ora bem, em Jerusalém existe outro edifício de planta centrada, que é aquilo que durante muito tempo se chamava o Templo de Salomão, a Cúpula do Rochedo. E a fusão destes dois modelos arquitetónicos de planta centrada são, quando acontecem, uma evocação de Jerusalém. Ora, aqui, na charola do Convento de Cristo, o que nós temos é uma evocação de Jerusalém por parte dos Cavaleiros Templários. Porque se, por exemplo, este edifício é uma réplica, uma cópia do Santo Sepulcro, é uma cópia da Anastasis, isto é, do lugar, é uma palavra grega complicada, mas que quer dizer apenas ressurreição, do lugar da ressurreição de Cristo, que é o que se celebra aqui. Estamos no Convento de Cristo, temos por cima de nós IHS, Jesus, o símbolo e as letras de Jesus, Cristo. Tivemos um Calvário que, naturalmente, sobrepujava o altar, é a ressurreição de Cristo, que é aqui celebrada. E se olharmos em volta desta charola, o que vamos ver é precisamente a representação da paixão de Cristo e a sua ressurreição, a nascente,
E o mesmo se passa com o segundo registro de pinturas aqui à volta, que são já do tempo de Dom Manuel VI. Estamos a falar de 3 andares, talvez, o correspondente hoje a 3 andares, ou um prédio alto de 3 andares, mas é importante sublinhar aqui que tudo o que vemos de decoração não é original, ou seja, não é do século XII. O que é original aqui é a estrutura. A estrutura aqui é original e esta é, ainda por cima, dentro deste conjunto de edifícios de planta centrada, em geral, na Europa, dos mais bem conservados que há. De entre os edifícios templários, é absolutamente, de certeza, o mais bem preservado que há em toda a Europa. Mesmo nessa altura, este já era um edifício impressionante, já era uma construção impressionante. Porquê é que Portugal mereceu este investimento tão grande por parte dos templários? Ou porquê é que Portugal quis ser o reino, o jovem reino de Portugal, acolher enfim, uma assinatura tão forte da Ordem dos Templários? A Ordem do Templo em Portugal associa-se claramente à independência do reino português. E quando se dá uma aliança tácita entre o primeiro rei de Portugal e os templários, essa aliança tácita vai se manter até ao fim da primeira dinastia e depois, durante a segunda dinastia, já com os templários com outro nome, como a Ordem de Cristo, vai continuar a existir esta ligação. Essa ligação, eu diria que é quase que mística. Claro que é difícil dizermos isto desta maneira e pode parecer uma espécie de ilusão. Há muitos estudiosos, uns mais especulativos, outros menos, que têm tratado estas matérias, mas o fulcro da inspiração disto tudo tem a ver com São Bernardo. São Bernardo foi um apoiante, digamos, da causa portuguesa como terra independente. A fundação da Abadia de Alcobaça, que não fica aqui muito longe, faz parte desse, digamos, legado bernardino que é assumido pelo Afonso Henriques. E o templo, a Ordem do Templo, é, na realidade, o braço guerreiro da Ordem de Cister. E, naturalmente, vai estabelecer-se precisamente nesta fronteira que também protege as terras do Oeste, as terras onde nós encontramos a Abadia de Alcobaça. Essa relação excepcional de origem entre Dom Afonso Henriques e a Ordem do Templo, entre a fundação de Portugal e a Ordem do Templo, é uma relação que vai perdurar e que encontra um dos seus momentos mais altos com Dom Dinis. Sim, claro. E com o momento em que a Ordem é extinta por Dom Clemente V, numa história bastante obscura. Sim, muito obscura. Isso é um dos aspectos mais fascinantes de toda a história dos Templários e que faz dos Templários um motivo, como eu digo e repito, um mito europeu, e ainda por cima suscitando romances, coisas miríficas até, e enchendo estantes e estantes de livrarias com, precisamente, livros sobre os mistérios templários.
Os templários são perseguidos num determinado momento da sua história em França, pelo rei Filipe o Belo. Em 1307 começa essa perseguição. No dia 13 de outubro de 1307 são presos todos os templários em França. Uma ação policial sem precedentes à época, não é? De uma eficácia extraordinária, porque aquela ordem foi emitida um mês antes de ser executada e não se soube, pelos vistos, que aquela ação... Os templários foram mesmo apanhados desprevenidos. Foram apanhados desprevenidos. Há quem diga que não, que se deixaram apanhar desprevenidos, ainda por cima de uma sexta-feira 13. O que tem muito a ver com a mitologia do significado, não exclusivamente, mas tem a ver com este significado e esta mitologia da sexta-feira 13. Foram presos, foram acusados, o processo inicia-se, o processo contra os templários inicia-se em 1309, com depoimentos muito variados, alguns deles obtidos sob tortura, e são 4 os elementos que vão ser o esteio da acusação contra os templários. Negação de Cristo, coisa inadmissível, impensável. Negação da cruz, outra coisa impensável. Práticas consentidas ou forçadas de homossexualidade e a adoração de um ídolo. A idolatria era proibida nessa altura, estamos em 1309, 1310, era algo de profundamente herético. Tudo isto fez um caldo de refutação. O que é que a historiografia de hoje diz sobre as motivações de Filipe o Belo nessa perseguição aos templários? Aquilo que se percebe é o seguinte: os templários eram efetivamente muito ricos por causa da atuação deles enquanto, indivíduos que emitiam cédulas, cheques, etc., relativamente aos peregrinos na Terra Santa, enriqueceram as suas comendadorias, especialmente na Europa do Norte, Europa Central e em França, eram comendadorias ricas, eram ainda por cima eles quem emprestava dinheiro. Ou seja, no século XIV a Guerra Santa já era qualquer coisa completamente afastada, resolvida. Os templários até poderiam ser considerados ociosos na França. Não o eram em Portugal, porque em Portugal, como sabemos, tiveram um papel, bem como outras ordens militares religiosas, um papel fundamental na sedimentação da cristandade autoritária. Claro. Quer dizer, a conquista que veio do Norte e que foi conquistando, foi-se consolidando, foi feita também com os templários. E, portanto, os templários não eram, nem nunca foram, em Portugal, propriamente... Ou nos reinos de Castela e Aragão, exatamente. Nas Espanhas nunca foram ociosos. Em França tinham ainda por cima... Ou seja, havia também um anticorpos na sociedade civil. Havia, porque o Filipe o Belo ainda por cima tinha um acordo com os templários que fazia deles também cobradores de impostos. Portanto, tudo isto era um ambiente péssimo e que, naturalmente, em termos até populares, criou uma reação contra os templários. E que facilitou a intenção de Filipe o Belo de os extinguir. Sim. Para ficar com os bens deles, presumo. Sim, evidentemente, Filipe o Belo devia dinheiro aos templários e, portanto, a questão aqui era uma apropriação desses bens que estavam, enfim, naturalmente guardados em várias comendadorias templárias e, portanto, a questão aqui era, naturalmente, apropriar-se desses bens e aliviar, digamos, a sua dívida soberana. O facto é que o Papa Clemente V extingue a ordem, mas não os condena. Quem assa, literalmente, quem manda queimar os mestres, os grão-mestres... Os grão-mestres e os oficiais e os oficiais é Filipe o Belo. A extinção da ordem resulta do facto dessa impossibilidade de fazer reviver uma ordem que, naturalmente, tinha má fama. Por outro lado, sabe-se que, na realidade, Clemente V não condenou templários. Não condenou templários. E esses templários, que não foram nem condenados, mas que ficaram, enfim, membros de uma ordem extinta, muitos deles refugiaram-se na Escócia, alguns foram para a Inglaterra, onde houve processos muito suaves. Portugal também teve o seu processo contra os templários, no tempo de Dom Dinis. Foi um processo bastante sumário, rápido, e que se resolveu, naturalmente, bastante bem. Sem condenar ninguém? E, naturalmente, claro. Um dos portos
principais de abrigo destes templários, monges guerreiros monges guerreiros, foram naturalmente as terras portuguesas. Portanto, mais uma vez se reforçou esta ligação à Ordem do Templo. E essa recepção dos freiros templários dá-se realmente no reinado de Dom Dinis, que é obrigado a extinguir a ordem. Não se podia desobedecer ao Papa, obviamente, um rei católico. Congela os seus bens, ficam sob a administração da coroa e, em 1319, cria uma ordem que é a Ordem de Cristo, que, curiosamente, Militenes Christi, tem o mesmo nome, Cavaleiros de Cristo, que tinha a Ordem do Templo. Em 1417, o infante Dom Henrique já era o governador da Ordem de Cristo. Pronto. Isto diz tudo, porque, acerca desta questão, porque os reis em Portugal, da dinastia Davi, chamaram a si e aos seus filhos o governo das ordens militares religiosas. E, naturalmente, foi o infante Dom Henrique que coube a Ordem de Cristo, em 1417. É evidente que há uma outra relação a partir daqui que, uma vez mais, acentua porque é que Portugal, os Templários e agora a Ordem de Cristo acabam por materializar algo extraordinário. A expansão portuguesa. A expansão portuguesa é um fenómeno insólito, uma nação relativamente pequena, uma nação guerreira, evidentemente, habituada a séculos de guerra, mas que se expande para o norte da África como uma espécie de expansão natural. Da mesma forma que do norte da África os mouros, como se costuma dizer, se expandiram para Portugal, depois Portugal expande-se para o norte da África e a seguir começa a exploração das costas africanas, a grande exploração e as grandes navegações promovidas pelos portugueses, como se na Ordem de Cristo existisse, como existiu efetivamente, durante a administração do infante Dom Henrique e posteriormente, um conhecimento geográfico que provavelmente constitui o grande segredo dos Templários. Quer dizer, era um segredo de caráter político, geoestratégico, de relacionamento entre povos de diferentes origens que eram conhecedores de técnicas e modos de navegação, de cálculo cosmográfico, que se juntam em Portugal neste momento extraordinário e que conseguem dar início àquilo que é a expansão portuguesa. Que, continuo a dizer, é um fenómeno muito interessante. Eu não digo isto por nenhum arrobo nacionalista, é um fenómeno muito interessante à escala europeia. Este século XV, que é o século do Renascimento, não é? É também o século dos Renascimentos. Há o Renascimento italiano e há o Renascimento da navegação, o Renascimento forjado pela navegação e pelo desenvolvimento da cosmografia. Isso, em grande medida, é feito através dos portugueses em Portugal. Dos portugueses em Portugal, com a ajuda intestina da Ordem de Cristo, que não é mais que a Ordem do Templo, dos Templários. Os Templários. Finalmente, bem, podíamos continuar aqui horas, mas o Santo Graal, que condensa tudo o que é mitologia, quando se fala de templários, a procura do Santo Graal, os guardadores do Santo Graal, o cálice sagrado, se calhar não é mais do que esse capital de saber, esse capital imenso de saber que constitui os tais segredos que foram chaves
para gestos determinantes na história da humanidade, não sei. É verdade. Quem quiser explorar esse filão relativamente à ligação entre Templários e o Graal e, inclusivamente, entre Portugal e o Graal, há romances. Bom, há um muito conhecido, o Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, que, inclusivamente, suponho que é o capítulo 66 ou 67, é dedicado precisamente ao Convento de Cristo. Talvez o primeiro grande amplificador do mito de uma forma absolutamente deliberada tenha sido Dom Manuel I. Quando faz esta intervenção radical, e a ele sim são devidos estes dourados, agora particularmente brilhantes, porque foi restaurada há pouco tempo a charola, ou foi terminado o restauro da charola há pouco tempo, maravilhosamente, e portanto tudo o que é decoração aqui, estes dourados, estas pinturas, estas tábuas, tudo isto é recuperado da intervenção do Dom Manuel I. Era outro programa, começávamos aqui agora um programa sobre a leitura que Dom Manuel I fez do Convento de Cristo, da charola, e a amplificação simbólica de tudo isto. Muito coerente com o programa da Ordem de Cristo, naturalmente, da qual ele era governador. E é um caso também de investimento artístico que contém algo de profundamente ideológico, quer dizer, criar aqui, ou reforçar, melhor dizendo, este lugar como uma espécie de umbigo do mundo, essa visão cósmica que uma vez mais vai buscar os paradigmas de Jerusalém, de Salomão, de tudo o que tem a ver com a mitologia emanuelina. Pois bem, tudo isso parece que se inscreve nessa Sfera Mundi, esfera do mundo, que era o dístico da Esfera Armilar de Dom Manuel.